E assim oramos. Amém. Bom, meu título de hoje é Dons e Dinâmica. Eu queria começar compartilhando algo que é comum, é franco entre nós. Quando alguém está dizendo algo numa conversa ou numa palestra e nós não entendemos o que está sendo dito, nós costumamos afirmar o seguinte: isso é grego para mim. Está falando em grego, não estou entendendo nada. Mas houve um tempo que a língua grega era a língua franca, era a língua comum das pessoas. Especialmente o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que significa língua comum, a língua do povo. E mesmo na nossa língua portuguesa temos várias palavras que vieram de empréstimo da língua grega. Por exemplo, dinâmica, algo que você fala, olha, essa pessoa é muito dinâmica, ela é muito ativa, ela é cheia de energia. E também uma outra palavra muito conhecida é a palavra dínamo. E já falo sobre isso no instante. Se você pudesse abrir o Novo Testamento e olhar algumas passagens que falam de Jesus realizando grandes milagres, literalmente os milagres de Jesus são denominados como ações dinâmicas, quer dizer, uma expressão de energia e de poder que aconteceu ali. A própria palavra dinamite vem da mesma raiz, algo que é explosivo. Mas voltando à ideia do dínamo, que foi inventado, até onde sei, por Michael, que fez a gaiola de Faraday, Michael Faraday. Mas tem um professor no recinto, me corrija se eu estiver errado quanto a isso. Veja só, o Michael Faraday, quando inventou a ideia, ou descobriu a ideia do dínamo, ele pensou num gerador que pudesse, por meio de ações mecânicas, produzir a energia. Quando eu estava lendo sobre isso, sobre esse dínamo, ou seja, aquilo que gera a energia, eu fiquei impressionado que desde a sua concepção da ideia do dínamo, a sua execução teve pelo menos quase 40 anos de distância. Quer dizer, algo que podia ter acontecido, demorou décadas para ser efetivado. E eu fiquei pensando no seguinte, que quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus fez algumas promessas importantes. Ele disse que todos aqueles que nele creem receberiam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o próprio Deus viria viver em nós. É o que alguns chamariam hoje de entusiasmo. Deus em nós. E que a presença de Deus em nós traria um poder especial. E você pode imaginar qual é a palavra na língua grega para poder ali. É dínamos. É esse poder de dar uma vida dinâmica. Ele distribuiria dons, talentos, habilidades que deveriam se expressar de uma maneira dinâmica em nossa caminhada. Mas eu temo que talvez nós estamos como o conceito de Faraday. Nós sabemos o que é, já descobrimos o que é, mas ainda não colocamos em prática. Não estamos vivendo aquilo e temos a sensação de que o Evangelho não está funcionando na nossa vida, porque não pusemos em prática aquilo que Deus nos prometeu. O apóstolo Pedro diz assim na primeira carta, no capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando Pedro escreveu essa carta, as pessoas estavam enfrentando muitos problemas. Os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero. E quando você enfrenta problemas e dificuldades, a primeira ideia que você tem é de talvez desistir, desanimar. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma mensagem poderosa do que significa a verdadeira graça de Deus. Alguns dizem que receber ou viver nesse ambiente da graça de Deus é não enfrentar sofrimentos e problemas, mas isso é uma mentira. Jesus enfrentou sofrimentos e problemas, os apóstolos enfrentaram sofrimentos e problemas, e eu e você enfrentamos também. A verdadeira graça de Deus é receber de Deus o poder, a capacidade de enfrentar os nossos desafios e não jogar a toalha.
E é por isso que Pedro escreve no capítulo 4, que é o contexto imediato dessa passagem que lemos, os versículos de 7 a 9, falando de algumas virtudes importantes que devem ser cultivadas na vida de um cristão, mesmo quando ele está sob pressão. Quero ler com você, 1 Pedro 4, de 7 a 9. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Sobriedade, a mente que nós devemos cultivar em dias de dificuldade. O grande campo de batalha de todos nós é a mente. São pensamentos que nos arrastam continuamente para o lado dark da vida, em direção àquilo que é negativo, sempre pregando peças de que as coisas não vão acontecer como deveriam, algo vai dar errado, eu não sirvo para nada, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, não tem saída dessa. São peças que a própria mente nos prega. Mas lembre-se que o fato de podermos refletir sobre os nossos pensamentos significa que nós não somos o nosso pensamento. Não é porque você pensa algo, quer dizer que você seja aquilo que você está pensando. É uma projeção que você faz, é algo que você constrói por estímulos dentro da sua cabeça. Pedro diz que no momento de dificuldade nós devemos ter sobriedade de mente. Cuide dos seus pensamentos. De uma maneira como ele recomenda que façamos isso é por meio da oração. Estudos mostram que a oração tem um poder imenso, não só espiritual, mas também neurológico. Que o estímulo que você produz no seu cérebro enquanto você ora é algo extremamente poderoso. Então, se você quer manter a sua mente saudável, se você quer ter uma mente sóbria, um caminho para você fazer isso é se dedicar à oração. E talvez o problema seja esse, nós oramos pouco. O paralelo que Pedro faz, quando ele afirma no final desta sessão, é não murmureis. Me parece apontar para o seguinte: pouca oração, muita reclamação. Nós reclamamos, para numa roda, você vai ver que a maior parte do tempo a prosa é negativa, é de reclamação. E eu reconheço que existem coisas que nós devemos reclamar, nós devemos contestar, nós devemos falar, mas sobretudo nós devemos orar. Nós devemos orar pelas pessoas que nos incomodam, nós devemos orar pelo Estado estabelecido, nós devemos orar pelos governantes, nós devemos orar pela nossa família, nós devemos orar pela nossa igreja. Pedro faz esse paralelo, oração e murmuração. E então ele fala sobre amor, que é a ação prática da nossa fé, a hospitalidade, que carrega na sua raiz que nós devemos ser tão generosos, amarmos tantos as pessoas que amamos até os estranhos. A Bíblia chega a falar de duas coisas distintas. Uma, o dom da hospitalidade, e o outro, a responsabilidade da hospitalidade. O dom da hospitalidade é fácil de saber. Numa igreja, aqueles que têm o dom da hospitalidade trabalham normalmente como introdutores do culto. Você já deve ter ido em algum lugar ou aqui mesmo experimentou isso. Há irmãos que quando estão na porta recebendo, ele pode até não te conhecer, mas o jeito, o sorriso, a maneira que ele te diz bom dia, comunica algo especial, não é? Há outros irmãos que não têm o dom da hospitalidade nesse sentido. Eles têm o dom da securidade. Você olha para ele, ele tem um jeitão de segurança, sisudo, sério. Ele não deveria estar na porta, ele deveria estar num outro lugar servindo. Porque os dons são diferentes, mas a responsabilidade de sermos hospitaleiros, gentis e ajudarmos mesmo quem não conhecemos, ela é bíblica. E quando nós olhamos para esse conjunto de virtudes, Pedro nos leva ao capítulo 4, no versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Em essência, Pedro está dizendo que todos nós recebemos um presente de Deus. E note que quando ele afirma cada um, quer dizer que nenhum de nós escapa dessa dádiva. Todos nós temos pelo menos uma dádiva, um presente, uma habilidade, um dom que pode fazer diferença.
Isso é tão importante porque quando entendemos o nosso dom, a nossa habilidade, o nosso talento, nós passamos a viver a vida com propósito. Quando nós olhamos as definições clássicas de qual é o propósito do ser humano, sabe qual é o propósito do ser humano? Sabe o que todos nós deveríamos estar perseguindo a cada dia, segundo as definições clássicas da teologia? A glória de Deus. Porque um dia eu e você vamos nos encontrar com Deus e devolver a Ele tudo aquilo que Ele nos confiou. E quando descobrimos o nosso dom, o nosso talento, a nossa habilidade, isso eu sei fazer bem, e eu consagro aquilo para que Deus seja percebido, para que Deus seja visto na maneira como eu lido com as coisas, eu encontro o meu propósito, que é viver para a glória dele. Neste versículo, nós temos dois ensinamentos fundamentais. Uma divisão do texto natural em dois imperativos. Eu chamo de ação e gestão. Mas antes de prosseguir, qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? E como você tem usado o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro? Eu vinha conversando com o Júnior, meu irmão, está lá no fundo, quero agradecer ele, porque ele é um companheiro fiel. Até ontem mesmo que eu estive falando num encontro de casais, eu acabei vindo só, porque meu sogro não está bem, e a Júlia estava prestando serviços à família, ajudando, e o Júnior falou, podia ter ido contigo. Eu falei, não ia ficar legal. Aquele lugar cheio de mesas coloridas, com flores e velas delicadas, e eu e você sentado lá, ia ter muita coisa para explicar. Mas eu sou muito grato ao Júnior, que é um companheiro. Eu vinha conversando com ele sobre isso. Como a nossa vida é breve, porque pastoreando há mais de 30 anos, eu visito as pessoas nos momentos mais difíceis. E curiosamente eu vejo gente pedindo oração porque não quer morrer. Pastor, ora para mim, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas eu já visitei muita gente me dizendo, pastor, ora por mim, eu quero morrer. Eu não aguento mais essa vida. E quando é que isso acontece? Na maioria dos casos, quando a pessoa perdeu o seu senso de propósito. Quando você visita, por exemplo, uma pessoa que atingiu a sua idade, está naquela fase em que o salmista chamou de enfado e canseira. E por quê? Porque ele olha para a vida e não consegue mais enxergar como usar os seus dons, como usar as suas habilidades, como encorajar um filho, como encorajar a esposa, ou como encorajar um irmão, como fazer diferença na vizinhança. Ele olha e ele tem uma sensação de inutilidade, embora nem seja real, mas ele tem essa sensação. Como estão os seus dons, seus talentos? Nós às vezes ficamos imaginando, não, amanhã eu vou fazer isso, mês que vem eu vou começar aquilo, no outro eu vou começar aquela coisa nova, eu vou aprender aquela habilidade, não, agora eu vou usar a rede social e vou pregar o evangelho, agora eu vou abrir uma área de aconselhamento, eu vou ligar para aquele amigo. O tempo passa rápido demais. Por isso, o primeiro ensinamento de Pedro é que nós precisamos nos comprometer com a ação. O tempo é hoje, a hora é agora. Veja o que ele diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Exerça. Cada um sirva com o dom que recebeu. É tão interessante que o verbo aqui é diáconio, de onde vem a palavra diácono, que passou a ser um membro do oficialato da igreja, que significa aquele que serve. Mas é interessante que aqui é um verbo, e esse verbo ele é presente e ele é ativo. Qual a implicação de ter um verbo presente e ativo? É que servir não é algo pontual, é algo que deve ser contínuo. Você não foi chamado, embora esteja belíssima a decoração, é real ou é irreal? É irreal, muito bem. Irreal, muito bem. Você é lindo, é decorativo, é bonito, mas essas sementes não produzem outras flores. Você não foi chamado para ser uma peça decorativa. Você foi chamado para ser uma peça produtiva. Para que você continue dando frutos, para que você continue transformando a vida das pessoas.
Você não é um enfeite numa casa, você é parte de uma casa. Você não é um enfeite numa igreja, você é parte de uma comunidade. E você tem habilidades e dons que Deus deseja usar. Deus deseja que você faça diferença no seu lar. Deus deseja que você faça diferença na sua vizinhança e na comunidade que você faz parte. Você não é uma peça de decoração. William Booth foi o fundador do Exército da Salvação. Ele disse o seguinte: a grandeza do poder de uma pessoa está na medida da sua entrega em serviço. A grandeza do poder de uma pessoa está na medida da entrega em serviço. Alguém que tem muito dinheiro só é grande se o dinheiro dele servir para abençoar outros. Alguém é grande se a música que ele produz é usada para encantar e abençoar outros. Alguém só é grande à medida que aquelas habilidades que ele tem consigo são partilhadas de alguma maneira em que outras pessoas são edificadas, crescem e Deus é glorificado. Não é para a gente guardar lá num lugar empoeirado. Agora, em casa, é aquela época de começar a tirar do armário as roupas de inverno. Na sua casa também? Se bem que aqui está sempre quente. Todas as vezes que eu venho em São José está quente. Mas lá a Julie coloca as roupas de inverno num tambor. Embora Mogi das Cruzes tenha 4 estações em um único dia, você sabe. E quando a gente tira, tem que dar um trato na roupa, porque ela está cheirando mofo, está embolorada. E tem dom e talento que às vezes está assim, está mofado já. Porque nós paramos de usar há tanto tempo aquilo, está lá guardado num lugar. Mas nós precisamos recobrar as nossas habilidades. Porque quando vivemos de acordo com elas, nós encontramos o nosso propósito. Quem encontra o seu propósito, vive uma vida com mais alegria. Quem você conhece, que te vem à mente, alguém que te vem à mente, você fala, olha, ali está uma pessoa que quando eu penso nela, eu vejo um exemplo de serviço, de dedicação, que a grandeza daquela pessoa é demonstrada pela maneira como ela serve. Tem alguém que te vem à mente? Você consegue lembrar de alguma pessoa? Eu me lembro dessa senhora chamada Patrícia. Ela era uma pessoa tão, aliás, é uma pessoa tão generosa, bem senhorinha, mas ela é muito generosa. Ela me recebeu na casa dela várias vezes e era uma pessoa de uma hospitalidade gigante. Não poucas vezes quando estive visitando, ela tinha alunos de, como é que chama quando faz intercâmbio? Lembrei, intercâmbio. Alunos de outros países morando na casa dela, tendo o custo da faculdade, do curso financiado por ela e pelo marido. Além disso, ela fazia artesanato, vendia o artesanato para ajudar a financiar projetos missionários em outro lugar. Um exemplo de gente que tem uma atitude de ação, de que servir é hoje, o tempo é agora. E eu e você precisamos pensar nisso. O que podemos fazer? Como eu posso servir na minha casa, na minha vizinhança? Como eu posso servir na minha igreja? Como eu posso servir na sociedade onde eu estou plantado? Como estão os seus dons e os seus talentos? Note, exercer um dom. A NVI diz assim, exerça o seu dom. Cada um exerça o dom. Não existe uma distinção entre, eu tenho um dom e agora eu vou usar ou não. A ideia é, o dom só tem valor, só é precioso quando ele é exercido. E segundo, note que o texto diz gestão. 1 Pedro 4,10 na parte B. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrando fielmente a graça de Deus. 2 coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, ele não diz para administrar o dom, ele não usa essa palavra agora. Ele diz administre a graça. O que significa graça? Vocês lembram disso? Exatamente. Graça significa de graça, algo que alguém já pagou por você. Quer dizer que dom, quando nós falamos de dom e habilidade, quer dizer que veio até nós por um ato generoso do próprio Deus. E que a habilidade que você tem, seja qual for o dom que você tem, é algo sagrado. É algo que Deus confiou a você. Deus disse, cuide disso para mim. Como quando eu viajei e deixei com a minha mãe um peixe. Eu ganhei esse peixe beta e eu ia viajar, deixei com a minha mãe. Falei, mãe, eu vou viajar, cuida desse peixe para mim. O nome dele era Jonah.
Eu achei que seria interessante fazer um trocadilho com... Bom, você entendeu, o livro de Jonas. E quando eu estou viajando, minha mãe me mandou mensagem no WhatsApp: filho, me perdoe, o Jonah morreu. Ela se sentiu muito culpada. Ela não teve culpa do Jonah morrer. Mas quando nós estamos cuidando de algo que não é nosso, não nos desperta um senso de responsabilidade? E que se algo não vai bem com aquilo, nós nos sentimos mal diante daquele que nos confiou? Pois você tem dons e talentos. Você tem habilidades que Deus soberanamente confiou a você. E que Pedro chama de graça. É uma graça que Deus te deu para áreas diferentes, mas é sua responsabilidade administrar essa graça de Deus. A palavra aqui, mais uma vez, na língua grega, é um paralelo com um termo muito conhecido na nossa língua portuguesa, é oikonomos, de onde vem a palavra economista, que está em alta esses dias, aparece no jornal direto, mas esse é um outro assunto. Você deve ser o economista desse dom e dessa habilidade. Você tem que cuidar disso, dar gestão a essa habilidade que Deus entregou. E qual é o conceito? Quando você pensa num oikônomo naqueles dias, ele era o administrador fiel da propriedade de um senhor. E ele podia usufruir e usar tudo aquilo desde que ele prestasse contas a quem confiou aquela habilidade a ele. Um exemplo que nós temos é José no Egito. Você lembra de José no Egito? Em todas as dificuldades que ele enfrentou, ele sempre foi fiel a Deus e aos dons que Deus o confiou. Até que finalmente nós chegamos em Gênesis capítulo 41, quando agora ele está diante do homem mais poderoso do mundo antigo, o faraó. E aqui o que acontece? Gênesis 41, de 37 em diante. O conselho de José agradou ao rei, o faraó, e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo, e o meu povo obedecerá às suas ordens. Agora note: só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. E neste momento eu ponho você como governador de todo o Egito. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje, mostrando o seguinte: José recebeu tantas responsabilidades e habilidades, mas ele deveria prestar contas a uma pessoa, o dono de tudo aquilo, o rei. Queridos, nós não podemos viver a vida sem a responsabilidade de saber que Deus nos confiou essa jornada. Deus nos confiou. Nós não entendemos os caminhos de Deus, mas se nós estamos ainda deste lado da eternidade, é porque Deus deseja usar as nossas vidas. Mas ninguém pode administrar o dom que Deus te deu por você. É você. Você não pode pôr culpa na igreja, não pode pôr culpa no cônjuge, não pode pôr culpa no filho, não pode pôr culpa no vizinho. É sua responsabilidade. Um dia nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso para conversar com Ele e dizer o que fizemos com tudo isso, o que fizemos durante a nossa breve jornada. Que Ele possa nos encontrar pela sua bondade e misericórdia, ativos e administrando bem aquilo que Ele nos deu. Ele diz: administrando fielmente. Fielmente aquilo que Deus nos deu, que é sagrado, que é uma graça, portanto tem que ter humildade. Não é meu, é de Deus. Com fidelidade. Se você olhar para as habilidades que Deus te entregou, qualquer que seja, você poderia dizer hoje que está administrando com fidelidade. Você está sendo fiel com o tempo que Deus te confiou. Você está sendo fiel com os dons e talentos que Deus te confiou. Ou está guardado lá no armário. Deus nos chama para vivermos nosso dom agora e exercermos essa administração com fidelidade, com eficiência, maximizar, usar da melhor maneira possível para que o reino de Deus possa reverberar onde quer que estejamos. Com transparência, não existe dom que deve ficar escondido, o dom deve ser colocado para funcionar e ser visível. Há um grande erro, eu penso, no meio evangélico.
um grande erro. Quando diz assim, não, o que eu faço é para Deus, ninguém precisa saber disso. Sério? Jesus disse o contrário. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Existem obras e dons e ações que nós vamos praticar propositalmente para que sejam vistas pelos homens. A diferença é que não fazemos isso para buscar nossa própria glória, mas para que Deus seja glorificado. E logo, se você for conhecido como alguém generoso, e as pessoas falam, ali vai um homem generoso, ali vai uma mulher generosa, mas você faz isso para a glória de Deus, é ótimo. Se você ensina, se você faz bolo, se você costura, o que quer que você faça, se você faz para a glória de Deus, deixe que as pessoas notem, vejam isso e use isso para promover o Evangelho. Deixa eu te dar um exemplo que eu acho muito interessante. Makoto Fujimura é um artista plástico e ele pinta quadros, não é muito meu estilo, mas ele tem um jeito moderno de pintar quadros, ele é um cristão. E um dos quadros mais famosos dele, você pode procurar depois na internet, é Caris Kairos. E ele usa uma técnica japonesa chamada kintsugi, que é aquele do vaso que quebra. Já viram isso? É um vaso que quando quebra, ao invés de você jogar fora, você preenche as trincas e cola com ouro. Aí aquilo que era um vaso que não servia para nada, passa a ter um valor imenso por causa da restauração. E ele usa a mesma técnica para pintar os quadros, mostrando que como a graça de Deus alcança aqueles que estão partidos, quebrados, feridos, e como Deus pode usar para a sua glória. Então ele diz assim, que todas as suas pinturas são como orações públicas. Ele usa um talento, um dom. Obras que são colocadas no Museu de Arte Moderna, apresentado em Tóquio, no Japão, em São Paulo, pelo mundo afora. E quando alguém olha aquela beleza, ele aponta para Cristo. Você pode não ser um pintor. Você pode não produzir orações visuais, em cada pincelada um ato de serviço, mas você tem outros. E Deus deseja usar a sua vida. Você precisa quebrar esse ciclo de rotina, de monotonia e de pensar apenas nas misérias, mente sóbria e ser um instrumento de Deus. Mas eu sei o que acontece, alguns pensam assim, puxa, mas já rodou muito, já aconteceu tanta coisa na minha vida, eu acho que Deus já desistiu de me usar. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, nós temos uma mensagem muito encorajadora do apóstolo Paulo. Paulo, falando da história de Israel, ele quer trazer uma aplicação importante para a vida daquela comunidade de fé e relevante para todos nós hoje. Ele diz assim em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação são irrevogáveis. Que no que depende de Deus, ele não desiste, pode mudar a forma como ele vai usar isso. Mas o dom está aí, a habilidade está aí, e nós podemos usar para a glória dele. Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? Lá em Mogi, nós abrimos um link para fazer um teste de dom vocacional. E depois eu vou mandar para o pastor Marco para compartilhar com vocês, chama Shape. Se você tem dúvida e quer descobrir, você entra em contato depois com o pastor e você vai preencher, vai fazer esse teste. E isso vai ajudar você a identificar qual é o seu dom, qual é a sua habilidade. E converse com irmãos e apanhe tudo isso. Coloca essa roda para girar. Você foi chamado por Deus para ação e para administração daquilo que Deus te confiou. Eu creio que quando você fizer isso, você vai ver essa dinâmica, esse dunamis, esse poder explosivo de Deus no dia a dia. Você não vai ser só uma peça num museu de cera. Você vai ser um crente dinâmico, vivo, e vai ver o que Deus pode fazer, os milagres que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Eu quero orar com você, para que você tenha uma semana assim, cheia de ação, cheia de administração da graça de Deus que você recebeu. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por essa manhã, agradeço pela oportunidade de refletir com os meus irmãos e irmãs sobre a tua palavra.
sobre dons e dinâmica. Ajuda-nos, Pai, a colocarmos em prática, a vivermos, Senhor, a instrução apostólica. Alguns aqui, Pai, estão com dons e talentos guardados, empoeirados. Outros estão pensando, nem sei qual é o meu dom. Que nessa conversa bíblica, nessa reflexão, encontremos caminhos para descobrir os nossos dons e talentos, para consagrarmos a Ti, para vivermos para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, a encontrarmos este caminho de serviço para que possamos viver uma vida com propósito. Não uma vida vazia, monótona, sem direção. É nossa oração sincera nessa manhã. Abençoe, Senhor, os lares, o trabalho e essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe.